Você rala uma semana inteira e, quando senta por 10 minutos, vem o suspiro, o olhar, a indireta. De repente, seu descanso vira problema. Hoje eu vou falar de uma coisa que muitos homens vivem, mas quase ninguém comenta. Por que algumas mulheres ficam irritadas quando o homem descansa? Hoje eu vou te mostrar o que existe por trás disso e por que tanta gente passa por isso dentro de casa. Se inscreva no canal para mais vídeos como este e comente ideias para os próximos vídeos. Domingo, meio da manhã. A semana foi puxada, as contas foram pagas, a casa está funcionando. Ele senta no sofá, pega o celular, suspira aliviado. 5 minutos depois, o clima muda. Um olhar diferente, um suspiro mais carregado, uma tensão que ninguém consegue explicar direito. O que deveria ser um momento de paz vira um campo minado emocional. Essa cena se repete em milhares de lares pelo país. Não é sobre preguiça, não é sobre falta de caráter. O que acontece nesse momento tem raízes muito mais profundas na forma como organizamos nossa vida em casal. Durante anos, pesquisadores que estudam o uso do tempo nas famílias americanas descobriram algo revelador através do American Time Use Survey. Os dados mostram que, entre adultos casados e empregados, existe uma diferença sutil, mas consistente, na quantidade de horas semanais de lazer entre maridos e esposas. A diferença se torna ainda mais evidente em casas com filhos. Mas não é só uma questão de números. Em 2003, a socióloga Marybeth Mattingly e Suzanne Bianchi identificaram um fenômeno que chamaram de lazer contaminado. É quando a pessoa até consegue sentar, até consegue parar, mas o descanso vem acompanhado de interrupções constantes, culpa mental ou tarefas invisíveis que continuam rondando essa cabeça. Se esse tipo de análise sobre relacionamentos faz sentido para você, vale se inscrever no canal. A diferença entre sentar no sofá e conseguir descansar de verdade pode parecer pequena, mas ela explica muito do que acontece naqueles domingos tensos. Uma pessoa para e realmente desconecta. A outra para, mas continua mentalmente disponível para tudo que pode dar errado ou precisa ser feito. É interessante observar como, em muitas situações, o gatilho emocional não é exatamente o fato de ver o parceiro descansando. O gatilho é a percepção de que existe uma assimetria no direito ao descanso, uma sensação difusa, mas real, de que o tempo livre de um é mais livre que o da outra. Os dados do Bureau of Labor Statistics têm mostrado ao longo dos anos que uma proporção maior de mulheres realiza atividades domésticas em um dia típico e por mais tempo. Isso não significa que todos os homens são irresponsáveis ou que todas as mulheres são sobrecarregadas. Significa que existe um padrão social identificável e que esse padrão tem consequências emocionais. Quando uma pessoa sente que não consegue parar completamente porque sempre há algo para ser monitorado, observar o parceiro em repouso total pode despertar algo que vai muito além da inveja simples. É uma percepção de desigualdade que mexe com o senso de justiça. Nos últimos anos, estudos sobre qualidade conjugal começaram a mapear como essa percepção de desequilíbrio afeta a satisfação no relacionamento. A pesquisa de Frisco e Williams, em 2003, mostrou que a sensação de desigualdade na divisão do trabalho doméstico se associa diretamente à queda na qualidade da vida a dois. Não estamos falando de pessoas mal intencionadas. Estamos falando de dinâmicas que se estabelecem gradualmente, muitas vezes sem que ninguém perceba. Ele chega em casa e automaticamente se desconecta. Ela chega em casa e automaticamente faz uma varredura mental. O que precisa ser preparado, organizado, lembrado para amanhã? A questão é que tempo livre não é só uma questão de cronômetro, é uma questão de qualidade mental. E quando a qualidade do descanso é diferente entre duas pessoas que dividem a mesma vida, o problema vai muito além da organização da casa. Há algo particularmente revelador em como essas tensões aparecem justamente nos momentos que deveriam ser de alívio. Sábado à tarde, domingo de manhã, feriados.
É como se a pausa expusesse uma dinâmica que, durante a correria da semana, fica meio mascarada pela urgência geral. É curioso perceber que, em muitos casos, a irritação não surge porque a pessoa quer que o parceiro trabalhe mais. A irritação surge porque ela gostaria de conseguir descansar com a mesma qualidade, com a mesma leveza mental. Estudos mais recentes, usando modelos que analisam ambos os parceiros simultaneamente, confirmam que a avaliação da divisão do trabalho doméstico tem impacto direto na satisfação conjugal. Quando a percepção é de que existe equilíbrio, a relação tende a ser mais harmoniosa. Quando a percepção é de desequilíbrio, pequenos gestos, como se recostar no sofá, podem virar estopim. O que torna essa dinâmica ainda mais complexa é que ela raramente é discutida abertamente. Ninguém chega para o parceiro e fala: "Me incomoda que você consiga descansar melhor do que eu." O que acontece são os suspiros, os olhares, as tensões não nomeadas que envenenam os momentos de pausa. É importante entender que não estamos lidando com um problema de caráter individual. Estamos lidando com um problema de estrutura. A forma como nossa sociedade organiza o trabalho, a casa, os cuidados e como isso se reflete na vida íntima dos casais. Você já observou algo parecido na sua própria experiência ou na de pessoas próximas? Algumas famílias conseguem navegar essas questões com mais harmonia. Outras ficam presas nesse ciclo onde o descanso de um se torna o gatilho de ressentimento do outro. A diferença, em muitos casos, está na capacidade de reconhecer que existe um problema sistêmico, não pessoal. O que os pesquisadores têm observado é que casais que conseguem conversar abertamente sobre essa assimetria no tempo livre tendem a encontrar soluções criativas. Casais que tratam o assunto como um defeito de caráter de uma das partes tendem a ficar presos no ciclo de ressentimento. A pesquisa de Khawaja e Habib, em 2007, investigou como o maior envolvimento masculino nas tarefas domésticas se relacionava com o bem-estar e satisfação das esposas. Os resultados sugeriam que quando existe uma percepção de maior equilíbrio na divisão das responsabilidades, tanto o bem-estar individual quanto a satisfação conjugal tendem a melhorar. Mas esse equilíbrio não é só sobre quem lava mais louça ou quem arruma mais cama. É sobre quem consegue realmente sair de plantão mental. É sobre quem tem o luxo de não pensar em nada por alguns minutos. Quando observamos essas dinâmicas de longe, fica mais fácil entender por que um gesto tão simples quanto se acomodar no sofá pode se tornar um símbolo de algo muito maior. Não é sobre o sofá. É sobre o que esse momento representa em termos de liberdade mental, de disponibilidade emocional, de quem tem direito ao descanso completo. O domingo de manhã se torna, então, um laboratório não intencional para testar o equilíbrio da relação. E quando esse teste revela uma assimetria profunda, o que deveria ser um momento de paz vira um momento de tensão. Isso já aconteceu com alguém que você conhece? Mas por que essa percepção de desequilíbrio se torna tão explosiva? Por que um momento de descanso consegue despertar uma reação emocional tão intensa em algumas pessoas? A resposta está em como nossa mente processa a sensação de justiça dentro de uma relação. Não estamos falando apenas de tarefas domésticas. Estamos falando de algo muito mais fundamental: o sentimento de que existe reciprocidade emocional e prática no relacionamento. Pesquisas recentes usando modelos diádicos que analisam ambos os parceiros ao mesmo tempo mostram que a forma como cada pessoa avalia a divisão do trabalho doméstico tem impacto direto na satisfação marital. Quando um dos parceiros percebe que está carregando um peso desproporcional, essa percepção contamina outras áreas da convivência. O interessante é que essa dinâmica não acontece de forma igual em todos os casais. Existe um espectro de situações, cada uma com suas próprias características e gatilhos específicos. Em um extremo, temos casais genuinamente sobrecarregados. Ambos trabalham demais, dormem pouco, têm filhos pequenos ou responsabilidades familiares pesadas. Nestes casos, o conflito nasce da exaustão real. Quando um consegue parar e o outro não, a pergunta que surge é legítima:
E eu, quando vou poder descansar? Aqui o problema é de logística e distribuição de energia, não de dinâmica emocional tóxica. No meio de doids e de espectro, encontramos casais presos em papéis rígidos, muitas vezes herdados de gerações anteriores. A expectativa social de que homem tem que estar sempre produzindo se choca com a realidade de que todo ser humano precisa de pausa. Do outro lado, a expectativa de que mulher naturalmente coordena a casa cria uma sensação de responsabilidade constante. Quando esses papéis são questionados, nem que seja pelo simples ato de um descansar enquanto o outro não consegue, surge uma crise identitária sutil, mas real. É fascinante perceber como, nessas situações, o descanso se torna quase uma ameaça ao acordo tácito que sustenta a relação. Se ele para de produzir e ela para de coordenar, quem são eles como casal? No outro extremo do espectro, encontramos dinâmicas onde a irritação com o descanso do parceiro revela algo mais preocupante: uma necessidade de controle sobre o tempo, energia e autonomia da outra pessoa. Aqui o problema não é exaustão nem papéis sociais. É a dificuldade de tolerar que o parceiro tenha momentos onde volta a ser dono de si mesmo. Nesses casos, hobbies viram perda de tempo, silêncio vira frieza e qualquer pausa vira preguiça. O descanso se torna um crime porque representa um território onde a pessoa escapa do controle do relacionamento. A diferença entre essas dinâmicas é crucial. No primeiro caso, o problema se resolve com melhor organização e distribuição de tarefas. No segundo, se resolve com conversas sobre expectativas e flexibilização de papéis. No terceiro, muitas vezes é necessário questionar se existe amor genuíno ou se existe uma tentativa de extrair energia constante do parceiro. Você concorda com essa leitura ou vê de outra forma? O que torna essas dinâmicas ainda mais complexas é que elas raramente aparecem de forma pura. É comum encontrar casais onde existe um pouco de sobrecarga real, um pouco de papel social rígido e um pouco de tendência ao controle. A questão é identificar qual elemento está dominando a situação. Estudos sobre bem-estar conjugal têm mostrado algo consistente ao longo dos anos. Quando existe uma percepção de que o parceiro se envolve de forma mais equilibrada nas responsabilidades compartilhadas, tanto o sofrimento psicológico individual quanto a satisfação na relação tendem a melhorar. Mas envolvimento equilibrado não significa necessariamente divisão matemática. Significa que ambos sentem que suas contribuições são reconhecidas e que nenhum dos dois está em constante estado de sobrecarga, enquanto o outro está em constante estado de conforto. É revelador observar como essas questões se manifestam de forma diferente em diferentes momentos da vida. Casais jovens sem filhos podem ter conflitos sobre tempo de lazer que são completamente diferentes dos conflitos de casais com filhos pequenos, que, por sua vez, são diferentes dos conflitos de casais mais maduros, lidando com pais idosos ou pressões profissionais intensas. O que permanece constante é a necessidade humana básica de sentir que existe reciprocidade na relação. Quando essa reciprocidade é quebrada, seja por circunstâncias externas, expectativas sociais ou dinâmicas internas do casal, pequenos gestos cotidianos se tornam símbolos de desequilíbrios maiores. A ciência tem sido cuidadosa em não fazer afirmações absolutas sobre diferenças entre homens e mulheres, quando o assunto é necessidade de descanso. Existem pesquisas sobre padrões de sono e recuperação que sugerem algumas diferenças médias, mas a literatura é complexa e altamente dependente de contexto. Tipo de trabalho, presença de filhos, níveis de estresse, saúde geral. O que é possível afirmar com base em dados consistentes é que existe, em média, uma diferença na distribuição do tempo livre e na qualidade desse tempo livre entre homens e mulheres em relacionamentos heterossexuais. E que essa diferença tem consequências mensuráveis na satisfação conjugal. Mas talvez a descoberta mais importante seja que essa dinâmica não é imutável.
Casais que conseguem identificar e nomear esses padrões frequentemente encontram formas criativas de criar mais equilíbrio. É interessante notar que a solução raramente passa por eliminar completamente o descanso de uma das partes. A solução passa por criar condições para que ambos tenham acesso a momentos de verdadeiro descanso mental. Alguns casais implementam sistemas de turnos para o tempo livre nos fins de semana. Outros renegociam a distribuição de tarefas mentais. Quem lembra dos compromissos, quem planeja as refeições, quem monitora o que está acabando em casa. Outros ainda criam rituais de pausa compartilhada, onde ambos se desconectam ao mesmo tempo. O denominador comum nas soluções que funcionam é o reconhecimento de que o problema existe e que ele é sistêmico, não pessoal. Quando o conflito é tratado como ele é preguiçoso ou ela é controladora, raramente se chega a uma resolução. Quando o conflito é tratado como precisamos encontrar um jeito melhor de organizar nossa vida, as possibilidades se abrem. Isso já aconteceu com alguém que você conhece? Talvez a pergunta mais importante seja: o que acontece com os relacionamentos onde essa dinâmica nunca é resolvida? Onde o descanso de um continua sendo o gatilho de irritação do outro, ano após ano. Os dados sugerem que a percepção constante de injustiça na divisão das responsabilidades se associa não apenas à menor satisfação conjugal, mas também à maior probabilidade de conflitos, distanciamento emocional e, em casos extremos, separação. Não porque as pessoas são ruins ou incompatíveis, mas porque é psicologicamente exaustivo viver em uma dinâmica onde você sente que está sempre dando mais do que recebendo, ou onde você sente que nunca pode relaxar completamente. A questão central, então, não é se existe ou não uma diferença na forma como homens e mulheres lidam com descanso e responsabilidades domésticas. A questão é: como casais que se amam podem navegar essas diferenças sem que elas se tornem fonte de ressentimento crônico? A resposta, segundo a pesquisa disponível, está na capacidade de ter conversas honestas sobre necessidades, expectativas e limitações. Está na flexibilidade para experimentar novas formas de organizar a vida compartilhada. E está principalmente na disposição de ver o parceiro como um aliado na construção de uma vida melhor, não como um adversário na disputa por recursos escassos. Quando o descanso de um vira conflito, o problema raramente é o sofá. O problema é a dinâmica de justiça, identidade e poder dentro da relação. E essas dinâmicas, ao contrário dos móveis da casa, podem ser reconfiguradas.